Quando me encontram, ai, dona Inga, lembra da nossa juventude, que coisa maravilhosa. A gente só pensava em se apresentar com danças folclóricas, como era bom, como era agradável. Era muito agradável mesmo. Durante a Segunda Guerra Mundial, tudo que era alemão foi proibido. A cultura alemã, ela estagnou depois da Segunda Guerra Mundial. O que tinha muito aqui, as bandinhas típicas alemãs. E os cantos coral. Na época, essas manifestações eram mais ligadas ao canto. A gente tinha sociedades culturais e recreativas, ou de tiro ao alvo, onde se praticava o tiro ao alvo, e várias outras peculiaridades pertinentes à cultura alemã. Muitas sociedades no interior, associações, fecharam e nunca mais abriram, né? E eles se retraíram. Então a gente nem falava mais, nem cantava, pouco ainda. Não cantavam mais em alemão, as poucas em português cantavam. Esquecendo que esses alemães vieram para o Brasil e aceitaram o país como sua pátria. Mas depois que a guerra terminou, aí reabriram a sociedade. O resgate aconteceu simultâneo, porque não se deixou o canto de lado, nem as sociedades recreativas deixaram de fazer as suas atividades mais ligadas ao esporte. Porque era a prática do bolão, o tiro ao alvo, e com isso surgiu também o canto, junto com o canto veio a dança, porque os bailes já existiam. Começaram com danças antigas alemãs daqui, que os imigrantes trouxeram. Poucas danças existem na Petrópolis da sua época, chama-se Prisioneiro, Konda, essas coisas, Spazierwalz, Hackeschotte e Siebenschritt, Rutschpolka, essas poucas existiam, mas como imigrante, em grande parte dos imigrantes eram pessoas pobres, pessoas humildes, e não tinha acesso a tanta parte cultural, não tinha repertório. E a nossa história começou com o Festival de Folclore, com a vinda dos engenheiros que construíram a usina da Piá. Com isso, as senhoras, esposas dos engenheiros, começaram a criar o primeiro grupo de danças folclóricas aqui no centro. Era mantido por uma senhora alemã, a senhora Frank. E a dona Inga era professora e trabalhava também na área da educação do município. E ela, na época, abraçou essa causa e a gente começou com um dos grupos. Mas eu não sabia dançar nada, nenhum passo dessas danças. Aí eu soube que em Gramado, na Casa da Juventude, tinha discos com músicas e danças típicas. Aí eu fui para lá e perguntei se eu podia escutar ou gravar. Aí eles me emprestaram um álbum. Na capa tinha a descrição dos passos das 4 músicas. Como eu leio alemão, entendo alemão, eu fui tentando descobrir os passos. E aí nós já nos apresentamos também na praça, foram aplaudidos. Como nós sempre fomos motivo só de passagem e nunca de parada, foi uma maneira que nós achamos com que o turista parasse em Nova Petrópolis. Não existia Secretaria de Turismo em Nova Petrópolis. E à época, viu-se que ela teria um potencial para o turismo.
Os pontos iniciais eram a Grande Porto Alegre e o destino era Gramado. E a gente achou que nós éramos uma parte importante desse espaço geográfico e que a gente merecia um pouco de atenção desse turista que estava passando por nosso município. E aí sábados eu dizia, hoje, sábado que vem vocês vêm tudo de traje, que nós vamos dançar, ensaiar lá na praça. Porque sábados não parava quase ninguém naquelas tendinhas que tinha. E aí nós fazíamos ensaio lá, os carros passavam, ué, o que está acontecendo? Paravam, achavam interessante. Essa que chama atenção, que na verdade você faz turismo, né? Você faz turismo, você faz folclore para fazer turismo. Planejei o festival, durante uma noite, planejei todo o festival e fui conversar com o prefeito. Ele falou então, por tua conta e risco, fazes o festival? Faço. Tá. Aí então se conversou com a comunidade, com os líderes. Com isso se fechou a rua, se introduziu o canto, a dança, a música, a bebida, que era o chopp ou a cerveja, e produtos típicos da nossa culinária, as cucas e outros elementos, e se começou com uma ou duas, três malharias. No início, havia de fato muito mais grupos folclóricos gauchescos. E essa é uma percepção que hoje as pessoas não têm. Elas não sabem que no início, por exemplo, o festival de folclore, que tinha ali uma semana, se não me engano, era praticamente composto por uma programação de folclore gauchesco. O festival do folclore inicialmente tinha muito gaúcho, nessas gaúchas, e alemãs, poucas. Quando nós começamos a chamar de Festival do Folclore, não tinha muito grupo. O Beno Reumann tinha um grupo em Estrela, onde ele morava, a gente convidava e ele vinha com o grupo. E um grupo em Feliz, que o Beno também vinha para Feliz ensaiar esse grupo. Então esses dois grupos, só existiam esses grupos, o nosso, e o de Feliz e o de Estrela. O primeiro festival do folclore, aqui o segundo, o garoto propaganda do festival foi Paixão Cortes. Ele trabalhava na Gaúcha, então ele veio para cá para conhecer essa cultura. E explicava das danças gauchescas, então era uma integração. E eu acho que foi a partir daí que nasceu essa integração da diversidade. Desde o início, sempre se procurou. Trazíamos os grupos de dança de folclore de fora, e eram ótimos grupos, né? Eram grupos poloneses, os gaúchos, né? As demais tradições. Mas a gente pensou, mas nós também podemos apresentar alguma coisa, né? E com isso começou essa integração de grupos locais com grupos convidados. O parque para mim foi um divisor de águas. Diversos prefeitos compraram a área e investiram no Parque Aldeia do Imigrante. Nós tínhamos um local apropriado para isso tudo acontecer. Levei durante, acho que 15 anos, o grupo. E aí o Beno Reumann veio para cá, um prefeito chamou ele. A gente conheceu o Beno numa apresentação na Sociedade Tiro Alvo. Ele trouxe o grupo de danças folclóricas de Estrela. E a gente ficou maravilhado. Lógico que a prefeitura também, o pessoal da prefeitura,
se encantou com o trabalho dele. Aí eu fui convidado para vir em 85 para cá, para erguer a parte cultural. Eu vi que a cidade, o município, tem condições de ser uma cidade muito forte na cultura alemã. Coloquei a seguinte ideia: nós temos que interiorizar a cultura, quer dizer, cada distrito do município tem que ter a sua vida cultural, porque tem história lá, né? Tem história para contar. Se esse distrito um dia vai se emancipar, fala a história que ele vai ter. Ele tem história para contar. Imperial vem da Boêmia. Vai ter muita coisa hoje à tarde. Então desejamos a todos um bom domingo, com sol e tudo. Estamos prontos? Linha Imperial em ação. Vamos iniciar então com a Dutlesca, que é uma dança que vem da região dos boêmios. Surgiram várias situações de pesquisa. Com isso se resgatou a história da vinda dos imigrantes, de qual região eles eram oriundos. E na época de 85, 86, nós começamos a interiorizar o folclore, mostrando o que tem lá. Então, com isso, houve um crescimento das comunidades. Elas valorizam o que tem. A gente já notou isso, muita comunidade em casas antigas, nós estamos preservando. Quer dizer, uma coisa leva a outra. Houve essa interiorização, então começaram a surgir vários grupos folclóricos germânicos em Nova Petrópolis, obviamente já aproveitando a natureza da colonização alemã. E o Benno fez um trabalho pedagógico muito interessante. Ele preparou os grupos, mas depois ele se retira e deixou que os grupos caminhassem sozinhos. Acho que isso é importante, porque aí você tem substituto para o teu trabalho, tem continuidade. Então, com isso, nós queremos esse espaço dentro dos distritos e socializamos a comunidade. Por quê? Aí os pais, os filhos, todo mundo participa de um projeto que une a comunidade. Isso é um exemplo, Nova Petrópolis é um exemplo típico, não existe no Brasil um município que fez isso. Quando houve essa interiorização do folclore e nasceram estes grupos folclóricos, passaram a predominar no festival. Começaram a ter menos espaço os grupos gauchescos ou de outros segmentos, porque na verdade nós tínhamos uma oferta maior de grupos germânicos. Né? Então, o que aconteceu nos anos 80 até provavelmente metade dos anos 90, né? O Festival do Folclore ele era basicamente de grupos folclóricos locais. Boa parte do nosso município estava envolvido com a dança ou com o canto, com alguma atividade cultural. E eu achei que assim, isso foi um ápice de todo um trabalho que a gente conseguiu. Né? Quando o frio abranda e o sol aquece um pouco mais a terra, as flores despertam. É primavera e a cidade se reveste colorida. Para as aléias, um destaque especial neste festival de cores.
Quando um povo busca suas raízes, encontra suas tradições e seu folclore. E quando encontra esses valores, a alegria, a paixão, o amor por sua terra e sua gente renasce e se renova. Festival do Folclore de Nova Petrópolis. Você vai se emocionar. Aconteceu que, como todos os eventos, há necessidade da renovação, de uma nova alternativa. E o parque também já era um espaço que não comportava mais o evento. E nós sempre tivemos o problema do tempo. Chuva, sol, muito frio, né? Áreas cobertas. Durante a gestão do Roberto Kehl, que a gente procurou fazer internacional, né? A gente trouxe então a gastronomia e artesanato de outros países, mas era de um senhor, um promotor de eventos de Porto Alegre. E aí se criou a questão da diversidade e que deu um novo up. Tinha as outras etnias, né, de apresentações, variedades a mais, não eram só dança, daí já entrava coral, já tinha alguns instrumentais também que participavam. Aí que houve essa ideia de fazer ele maior, de convidar mais gente, de transformar isso em mais dias. O evento aumentou o número de dias, né? Aumentou os horários de programação e começamos a trazer mais grupos de fora. E a partir daí houve então já um amadurecimento de todos os grupos da sociedade, Nova Petrópolis como um todo, né? E começaram a discutir o evento e a tentar melhorar ele. E nesse momento é que daí se caminhou para os primeiros passos no que seria os moldes atuais do Festival do Folclore. A Praça das Flores, ela ajuda a criar o clima. Ela por si só já é uma decoração bucólica que complementa o evento. Então o festival junto com a praça é um evento que se completa, sabe? O local certo para o evento. Essa qualificação ela aconteceu muito em função do festival se tornar filiado à IOV, né? Que é a Organização Mundial de Folclore e Arte Popular, né? Então, no momento que houve essa parceria, o evento cresceu muito, assim. E ali em 2009, que daí então começaram a vir os grupos de fora mesmo. Até então, o Festival do Folclore ele sempre foi um evento importante para o município, né? Mas ele era, digamos, o evento de segundo escalão. Aquele evento assim, não, tem o Festival do Folclore, mas é para complementar o calendário de eventos do município, né? Mas a partir desse momento em que ele virou de fato internacional, aí ele foi pro topo. Aí começou a vir os grupos do exterior também, né? Que daí foi ali em 2009 que se mudou o nome para internacional. Antes ainda era só o Festival do Folclore. De repente o festival tinha um desfile diferente, tinha um monte de grupos diferentes, não era só mais aquela formação germânica, né? Haviam outros grupos. Quando se tornou internacional, eu acho que foi o ponto assim do que é hoje o nosso Festival do Folclore, né? De repente tinha um monte de grupos participando e grupos de outros locais que causaram impactos sociais na sociedade, né? Essa convivência com os outros grupos também acaba fortalecendo, né, os nossos. Mas tudo só tem a aprender essa questão, a diversidade, né? É uma escola, acaba sendo uma escola, uma aula de cultura. Então, a diversidade, o que ela vem a ser? É a conscientização de que todas as etnias que vêm para o Brasil têm algo a oferecer, sua cultura, né? Todos têm. Então a retomada dessa parte cultural deve ser feita
com mais qualidade. Não é só Jeremoabo, Nova Petrópolis é colonizada por italianos, por japoneses, por árabes, por afros. A diversidade, quando a gente fala do Festival do Folclore, é isso, né? É saber que nós somos todos imigrantes. E a diversidade é uma continuidade de abrir espaços. Mas o festival não é mais só, inicialmente, gaúchos, alemães. E o Festival do Folclore Nova Petrópolis, na minha opinião, ele representa bem isso. Eu acho que a pluralidade de ideias, a pluralidade de etnias, a pluralidade de pessoas. Os grupos acho que acabaram pescando algo dos grupos de fora, né? Sejam internacionais ou só nacionais, né? Eles apresentam um show, né? E os nossos grupos começaram a crescer. Ora, se eles fazem isso, por que nós não podemos fazer? E começou uma escala. A gente tinha no repertório algumas danças internacionais, né? A tarantela, tinha dança argentina, enfim, uma e outra dança assim internacional no meio. Só que agora o que os grupos estão fazendo? Eles estão pegando às vezes histórias da sua localidade ou até da cidade e criando coreografias em cima disso, mas usando as músicas que são tradicionais daqui, as danças folclóricas que seja, às vezes com pequenas adaptações, né? E usando músicas alemãs também, não só a dança folclórica. Então estão criando espetáculos diferentes para o público. Que existe hoje muito showclore, que vem a ser showclore. Você cria coisas, faz um show. Existe uma discussão, né? O folclore, na verdade, ele está evoluindo, né? Ele não é mais só folclore raiz, né? E até porque se fosse só folclore raiz, nem podia apresentar num palco, né? Porque daí tem que apresentar com 3, 4 instrumentos lá numa aldeia e deu, né? Posso dizer que posso desaprovar ou não, eu não tenho como fazer isso desaparecer, porque o mundo está fazendo disso. Mas não, tu faz uso da tecnologia, tu põe iluminação, tu põe sonorização, tu traz um elemento diferente, e daí aquela coreografia folclórica que trabalha o teu grupo, a tua origem, a tua etnia, ela ganha proporção de espetáculo. Sabendo usar o palco com qualidade, podemos deixar no folclore. Se usamos coisas que não existem, que não existem nem na própria cultura daquele povo que ele viu em outro lugar, e já passa a ser folclore. É folclore, mas é um folclore de projeção, minha opinião, que eu vejo que os grupos trazem. Então, é em cima de alguma história do seu estado ou da sua cidade que eles montam os pupurris, as coreografias, mas tudo usando as músicas folclóricas e uma história folclórica, né? E isso acabou, acho que trazendo para os grupos essa vontade de fazer algo diferente e não só apresentar as danças folclóricas alemãs. Hoje, se você comparar as apresentações do passado e as de agora, você vai dizer, mas isso não era aqui, porque realmente eles merecem ser aplaudidos de pé. Lógico que tudo que é bom a gente pode copiar, né? Mas eles não copiaram, eles ficaram dentro dessa parte de encantar o espectador. A diversidade, ela tem que ter outros lados. Ele tem que ter diversidade na língua, no canto, na maneira de se vestir, na alimentação, na maneira de pensar. Tudo isso faz parte de uma diversidade. E isso, dentro do folclore, tem o seu lugar. Quer dizer, o folclore não pode ser uma renovação constante. Sempre novo, sempre novo, sempre novo. Não. Uma parte você cria espaço, outra você tem que manter. Onde de repente ele ia olhar e ia achar sem graça, ele de repente olha e acha maravilhoso. E isso acontece com praticamente todos os grupos, então se transforma, o palco do festival se transforma num grande atrativo
de entretenimento para a cidade. E isso acaba motivando tanto o público, principalmente o daqui, porque para quem vem de fora tudo é novidade, tudo é legal, né? Agora para quem tá aqui. E também acaba sendo mais desafiador para os próprios grupos. O palco do festival hoje é a vitrine. Para os grupos folclóricos, tá? Da cidade, principalmente, né? O festival sempre foi o norteador do bom trabalho. Se o teu trabalho foi bom durante o ano, é no festival em que ele vai aparecer. Eu sempre brinco, né, que a apresentação mais nervosa de qualquer grupo não é fora daqui, nem tendo 5.000 espectadores, é no Festival do Folclore. Porque ele está apresentando para outras pessoas que são concorrentes, são times, como times de futebol, né? Então eles querem apresentar o melhor de si para dizer: nossa, como o teu grupo é bom, que maravilha, que espetáculo. E acho que esse orgulho de ter feito bem, de não ter errado, de ter mostrado algo diferente, né, fez com que o festival crescesse muito. É muito importante tudo isso, até para a cabeça do adolescente. E até das crianças, né? As fraldinhas já entram com essa vontade de apresentar bem, de pedir aplausos. O pessoal levanta de pé para aplaudir. Ora, o que tu quer mais que isso, né? Eu acho que tu sai de lá em estado de graça, iluminado. E com isso se deu força para esse jovem que estava dançando de ter oportunidade de diversas maneiras ter a cultura local, mas ele participar de uma forma que ele se sentisse bem. E quando aconteceram os aplausos nas apresentações, isso foi um agradecimento por tudo aquilo que vinham sendo e fazendo por conta. Nós tínhamos vergonha de sermos alemães, porque a gente tinha várias, assim, desde o nosso sotaque, o nosso jeito de ser. Eu tenho sotaque, inclusive, e pela nossa pele bem clara. Recebia até o apelido alemão batata, o alemão grosso. A gente tinha a situação, o alemão batata, né? E isso meio que fazia parte de nós não termos orgulho daquilo que a gente sabia fazer. Como hoje é uma questão muito falada, essa questão de humanização, encontro de pessoas, que é o que está faltando hoje muito, né? Com tantas coisas ruins que acontecem. Então eu acho que esse calor humano que o festival traz é o que eu acho que acolhe as pessoas e faz as pessoas se sentir bem nesse período que a gente está aqui, né? Eu acho que o folclore foi uma peça-chave na divulgação da nossa cultura. No turismo foi, para mim, o suporte mais importante. O Festival de Folclore, ele promove o turismo para a cidade, então economicamente ele é muito bom, né? Do ponto de vista comercial, para as pessoas que têm um comércio, para as pessoas que prezam pelo desenvolvimento do município, ele é importantíssimo. Eu considero o nosso Festival de Folclore, do jeito que está construído, é um dos pontos de encontro de cultura dos mais importantes do nosso país. Hoje em dia, o Festival do Folclore se tornou um movimento muito grande, muito importante para a nossa cultura como para o nosso turismo. Eu acho que Nova Petrópolis ficou muito mais visível através do Festival do Folclore.
Porque assim, ó, os grupos que se apresentam aqui, eles vão falar de Nova Petrópolis nos seus estados, nas suas cidades, para outros grupos, e daí outros grupos se interessam para vir para cá. Então Nova Petrópolis deixou de ser só aquela cidadezinha pequenininha. E essas experiências, do jeito que está construído hoje o Festival de Folclore, o grupo não vem mais para o município de Nova Petrópolis, se apresenta e vai embora. Eles ficam alguns dias e eu acho que isso se tornou diferente. A convivência de mais tempo e essas trocas, eu acho elas muito ricas. Paisano de la amistad de nosotros, par de botas de potro bien graneaditas a mano, volé cualquier lejano, cuando salgan las laderas, en Sebevier sus potreras, nudos pa' engordar bicheras. Os grupos de fora se apaixonam e sempre querem voltar. Aí dá aquela choradeira quando termina o festival, porque vão embora, porque eles se sentem tão bem acolhidos aqui na nossa cidade que estão sempre querendo voltar e fazem amizades. Então virou acho que não só um evento, mas um encontro, né? Vem num ano, volta no outro. Então acabou sendo mais do que só um festival de dança. É uma celebração da cultura, a gente chegava a chorar quando terminava, eu e meu sono, né? Eu tenho saudade dessa época, né? E... Cruz! A gente sente falta dessa coisa do festival, né? Mas a gente às vezes não tem como conciliar tudo na vida, né? Mas pra quem tá dentro é sempre uma emoção muito grande. A gente nasceu para viver. E o folclore, ele abre os olhos. É incrível. Através do folclore você chega à cultura. O tipo diferente, fazendo coisas diferentes, mas tendo o mesmo objetivo, né, de preservação das culturas. O que marca mais no coração das pessoas é essa coisa cultural, o palco aí do festival aqui na Rua Coberta.